Deixa eu passar aqui para vocês uma reportagem que está aqui agora. E essa reportagem, eu confesso para você que está me incomodando. Olha isso aqui, ó. Banco Central põe em sigilo comunicações com Moraes sobre o caso Master. Reuniões e comunicações foram registradas, disse o presidente do Banco Central. O órgão negou o pedido via lei de acesso à informação. Aí, por óbvio, que eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Se era só uma reunião para tratar de questões ligadas à Lei Magnitsky, que não está mais aplicada, por qual motivo o Banco Central aplicou sigilo? Eu volto a perguntar. Por que o Banco Central aplicou o sigilo às comunicações entre seus diretores, o seu presidente e o ministro Alexandre de Moraes, se a questão era única e exclusivamente para tratar de Lei Magnitsky? Uma vez eu falei para vocês, e volto a repetir, a gente sempre tem que se guiar pela família, pelos pais, né? Eu volto a repetir para vocês. Eu, muito garoto, eu já recebi a informação. Olha, meu filho, se por um acaso estiverem se chantageando, joga tudo no ventilador, porque a chantagem não vai resolver nada além disso. O problema é que existem pessoas que são chantageadas, mas tem tanta coisa a pagar que acaba a chantagem tendo efeito. E aí, é só uma dúvida, tá? É uma dúvida. Quem está chantageando quem nesse caso? Olha a importância dessa pergunta. E eu vou pedir para vocês deixarem o like, porque nós estamos com 2.500 pessoas e não chegamos a 2.000 likes. E o like de vocês é muito importante, para que mais pessoas entendam essa dúvida que eu vou fazer para vocês. Quem está chantageando quem? Como assim, Kleber? O tal Renan Santos falou que tinha coisas no celular do Vorcaro relacionadas a surubas, orgias, mulheres, meninas e meninos. Claro que não. Não sou. Não. Pois é. Envolvendo meninas e meninos, como diria a música do Legião Urbana. Então, a música do Legião Urbana é muito claro. Envolve meninas e meninos. Por que fofoqueiros de plantão? Porque nós mostramos aqui um deles. E o tal da coluna do Léo Dias é uma coluna de fofoca. Esses fofoqueiros, ao invés de querer saber o que estava dentro, estavam protegendo o banco do Vorcaro perante o Banco Central. Então, não é só a questão dos fofoqueiros, só para mostrar para a gente o tipo de consumo que a gente está fazendo todo dia na internet. E é muito mais bacana você ver um videozinho curto, de 1 minuto, 30 segundos, onde a pessoa passa, olha, não sei o quê, milhões de visualizações. Primeiro porque o vídeo é curto, então isso daí as plataformas distribuem mais. E as pessoas hoje não têm saco de ouvir. Estou perguntando quem está chantageando quem? Não sei por quê. Ministro Alexandre de Moraes, eu vou dar um conselho para o senhor, igualzinho meu pai me dava. Vou dar um conselho como se eu fosse, né? Irmão, pai, avô, alguma coisa de Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que o senhor tratou de Magnitsky, pede para quebrar o sigilo do telefone do Vorcaro. Não, do Vorcaro pode ter pessoas que não sejam o senhor, concordo. Então por que o senhor não pede para quebrar o sigilo do Banco Central? Por que o Banco Central quer impor sigilo às conversas e agora nós sabemos que o presidente do Banco Central, o Galípolo, tem essas conversas gravadas? Aí, doeu, hein? Doeu. Eu posso imaginar, é óbvio que isso é uma loucura de quem assiste muito filme hollywoodiano, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou assistindo muito filme hollywoodiano, isso pode ser só uma loucura. Será que grampearam o ministro do Supremo Tribunal Federal para tê-lo na mão? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Olha só.
eu vou mostrar para vocês. Presta atenção, algo que eu trouxe de spoiler ontem, que era para eu ter dado ontem à noite, mas vocês viram que minha voz não está nada boa, né? E por isso eu acabei não fazendo. Olha aqui, ó. Lula entra em campo para conter crise entre Banco Central e Tribunal de Contas da União, no caso Master. Como é que é? Como é que é? Lula entrou em campo para conter a crise. Mas o Tribunal de Contas da União e o Banco Central, em tese, não são independentes? Ou elas estão vinculadas ao poderio do presidente Lula? Levando em consideração o que essa galera do PT faz, não me estranharia nada se daqui a alguns meses ou em poucos anos a gente não descubra que pegaram o Moraes. Ah, você está defendendo o Moraes? Nem longe de mim. Longe de mim. Mas quem está por trás de toda a estratégia disso é um cara que foi treinado na guerrilha de Cuba, chamado José Dirceu. Ele foi treinado pela ditadura cubana, ditadura comunista cubana. Então, a minha pergunta é muito simples. O que o ministro Alexandre de Moraes teme e está escondendo a tal ponto do Banco Central decretar sigilo para que a imprensa não tivesse acesso? Mas eu estou indo um pouquinho mais além. O que levou o presidente do Banco Central e o próprio Banco Central com seus diretores a acolherem, sei lá, como é que eu posso dizer? A grampearem a conversa feita com o ministro Alexandre de Moraes? É a função do Banco Central? O Banco Central agora virou a BIM também? Ou foi a BIM que determinou isso junto ao Banco Central? Então nós estamos diante de um caso que envolve 129 milhões de reais de um contrato feito entre a mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E no correr desse contrato, o ministro faz reuniões fora da agenda com o presidente do Banco Central. O jornalismo vai lá e denuncia isso. O outro ministro, o Toffoli, traz tudo para a mesa dele. O Banco Central grava as reuniões. O ministro relator do falso golpe, Alexandre de Moraes, sabia que estava sendo gravado e grampeado? É uma pergunta. Por que ele não pede agora a quebra de sigilo? Mas pior do que isso, porque ninguém está falando sobre isso.